Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. Repita comigo: homem rico. Mais alto: homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Repita essa frase: chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia. Por causa de quê? O que é que impedia ele de ver Jesus? A multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira. Ele subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Vamos repetir o verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos ler juntos o verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, gente? Quem pode dar um glória a Deus por esse texto? Então, deixa a Bíblia aberta, nós vamos voltar para ela, não fecha o texto. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? É interessante, pessoal, que nos 4 evangelhos, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas, porque eles tratam mais ou menos de um núcleo central de acontecimentos no ministério de Jesus, e alguns trazem complementos um dos outros, outros repetem passagens, dando mais ou menos detalhes. O evangelho de João é um evangelho que se diferencia, ele tem características mais específicas, e grande parte do evangelho de João ele concentra muita informação sobre o que acontece da última ceia até o Calvário, momentos ali muito preciosos. Mas dentre os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, e também incluindo o próprio evangelho de João, só Lucas traz a história de Zaqueu. Isso é uma coisa muito interessante. Lucas, ele, dos 4 evangelistas e dos 4 evangelhos, o evangelho de Lucas é o que segue mais uma postura de relato histórico. Eu já preguei sobre isso para vocês. É tanto que ele começa, o primeiro capítulo de Lucas, é uma tentativa de mostrar as fontes nas quais ele bebeu para construir toda a narrativa. E o que é tratado aqui nessa história de Zaqueu é único aqui no evangelho de Lucas. E eu vou mais longe. É a única menção desse cara na Bíblia chamado Zaqueu. Esse cara baixinho, rico, cobrador de impostos, chefe de uma coletoria, que notabilizou-se na igreja brasileira por causa de uma canção que foi gravada por um cara que eu conheci em 2006 na Expo São Paulo, chamado Regis Danese. Quando eu conheci o Regis, ele estava começando o ministério dele ainda, que é aquela música: Como Zaqueu quero subir, né? O mais alto que eu... Tem gente que diz, cante não, né? Porque tocou tanto essa canção, e essa é uma canção que teve a capacidade de traspassar as denominações. Ela foi cantada em todas as denominações, entrou forte na igreja católica, foi cantado nas comunidades carismáticas, e essa canção, ela é muito legal, porque ela tenta relatar parte da história,
Mas tem uma parte dessa canção, e aqui não é coisa de teólogo chato, que eu vou dizer agora. Mas tem uma parte dessa canção que eu não concordo com a canção. Eu vou dizer qual é a parte. Quando diz assim, olha, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Tudo certo. Ele era baixinho, a multidão era grande, Jesus ia passar, ele corre na frente, sobe numa figueira brava, que é uma árvore de tronco grosso e galhos grossos, onde ele podia subir, se projetar acima da multidão para ver Jesus. O mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti. Ótimo, biblicamente preciso. Quando ele diz, e chamar a tua atenção para mim, aí é que o problema começa. Eu vou dizer para você porque não está certo dizer que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Primeiro, porque o texto narra Zaqueu como sendo um pecador, como sendo um cara que não era querido na cidade, e tudo que um pecador não quer é chamar a atenção de um homem santo, porque o pecador normalmente quer se esconder de Deus, e não chamar a atenção de Deus. Na realidade, não foi Zaqueu que quis chamar a atenção de Jesus, foi Jesus que chamou a atenção de Zaqueu e mudou a vida de Zaqueu. Vocês estão entendendo, gente? Então, tem um quê um tanto quanto humanista nessa passagem, mas eu não vou brigar, como eu estou dizendo, é apenas para a gente entender a narrativa e o quanto a canção pegou uma parte do texto e que, no meu entendimento, a partir da escritura, não tem muito a ver com o que aconteceu. O ponto é o seguinte, quem é esse cara baixinho que é tratado aqui nas escrituras? Zaqueu era um publicano. O que era um publicano? Um publicano, trocando em miúdos para facilitar a compreensão, ele era um cara que trabalhava para o Império Romano, certo? Era um funcionário público, no nosso entendimento, não no sentido de funcionário público que nós temos hoje, mas ele servia ao Império Romano, publicano. E no caso de Zaqueu, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. Presta atenção. Um judeu trabalhando para o imperador de Roma, cobrando impostos do seu próprio povo para mandar para Roma. Aí você pergunta por quê? Porque no tempo de Jesus, Judeia, Galileia, Samaria, Decápolis e boa parte do mundo conhecido estava sob o domínio romano. Então o imperador tinha governadores, procuradores e tinha também coletores de impostos. Hoje, Zaqueu seria o coletor daquela cidade do interior, que é o chefe do corpo de fiscais do fisco. Apenas para efeito de compreensão. Qual a diferença? Zaqueu era nomeado por um reino estranho ao seu próprio povo, cobrava impostos do seu próprio povo e, o pior que isso, praticava corrupção e extorsão. Esse é um ponto importante. Praticava corrupção e extorsão. E por isso que ele era rico. A maior prova de que Zaqueu era um homem corrupto e usava de extorsão é que quando Jesus chama a atenção de Zaqueu, não Zaqueu chama a atenção de Jesus, Zaqueu, tocado pelo Espírito Santo, ele diz: Senhor, do que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Entenderam até aqui? Todo mundo entendeu? Então, Zaqueu, portanto, era odiado pelo seu próprio povo. Ele não era amado pelo seu próprio povo. Ou seja, socialmente falando, ele era um homem querido ou odiado? Me ajudem, socialmente falando. Agora, espiritualmente falando, vem o pior. Para os líderes religiosos de Israel daquele tempo, publicanos eram selados no imaginário como sendo pecadores, indignos da salvação. Então, quando um religioso daquele tempo
um rabino, se referia a um publicano, ele se referia a alguém que não era digno da salvação de Deus. Jesus estava de viagem para Jerusalém. E para passar para Jerusalém, ele cruzou Jericó. Jericó fica próximo de Jerusalém. Cruzando Jericó, com viagem marcada no calendário de Deus, talvez não no calendário de Zaqueu. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Para você hoje, pode se tratar de uma eventualidade. Você está aqui subindo na árvore, eu estou falando metaforicamente, para ouvir sobre Jesus. Mas para Jesus aquela viagem não foi eventual. Jesus já tinha no calendário passar em Jericó e através da vida de Zaqueu mexer e abalar com as estruturas de toda a cidade. Por quê? Porque toda a cidade ficou indignada com uma coisa que está aqui clara no texto. Como então que um rabi, que um rabino, que um mestre de Israel, que em tese e na prática considera um publicano um homem desprovido da graça de Deus, pode escolher exatamente esse miserável para almoçar na casa dele? É como se Jesus passasse aqui em João Pessoa hoje. Na casa de quem ele iria almoçar? Na nossa cabeça seria o seguinte: bem, se você é católico, você vai dizer, bem, se Jesus vem hoje, vai comer na casa do arcebispo, lá no Palácio do Bispo. Se você é da Cidade Viva, diz, por que não na casa do pastor Sérgio? Aí Jesus diria para você, Deus me livre. Ele é santo demais para o meu gosto. Talvez ele dissesse, eu prefiro a casa de algum político corrupto aqui, de preferência, listado na Lava Jato. É forte, irmão. Jesus está a caminho de Jerusalém para ser morto e ressuscitar, e ele passa em Jericó, e eu quero trazer uma coisa para vocês, gente, aqui eu falei no culto das 4h30, eu não posso esquecer de falar para vocês. Nós vivemos uma crise de vitimização na sociedade muito grande, presta atenção no que eu estou dizendo. É interessante como pessoas querem se apropriar das escrituras para construir suas ideologias políticas. É interessante como a Bíblia é usada pela esquerda e pela direita para justificar a construção dos seus castelos ideológicos. Se você conversa com um cara da teologia da libertação, é possível que tenha alguém aqui, e eu falo com todo respeito, como quem estudou sobre o assunto e como quem fez filosofia política, o discurso com relação ao pobre, que o cristão teólogo da libertação, o adepto da teologia da libertação vai dizer, olha, observe como Jesus concentrou a sua palavra contra os opressores e a favor do pobre da Galileia. Preste atenção. Então, o comunista vai querer identificar Jesus com quem? Com Guevara. Vai querer identificar Jesus com quem? Com Fidel. Nesse ponto. Então o que é que eu observo nesse texto? Uma coisa que saltou aos meus olhos é que Jesus resolve, é verdade que boa parte do discurso de Jesus foi contra a opressão do seu próprio colégio religioso, contra os oprimidos da Galileia. Mas quem ele está honrando aqui,
com a sua presença na casa, não é um pobre da Galileia, é um rico da Judéia. Sabe por quê? Porque nós não podemos apropriar o evangelho às nossas ideologias políticas. Porque a salvação não é para o pobre materialmente falando, nem para o rico materialmente falando. A salvação é para o quebrantado de coração, quer seja pobre, quer seja rico. Quem Jesus está honrando ali no meio do povo, quem é? É a viúva oprimida? Não! É o Zaqueu opressor. Agora entenda onde eu quero chegar, você vai entender onde eu quero chegar. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque nós estamos vivendo na sociedade das vítimas. Nós procuramos os opressores e nós somos sempre vítimas. Eu vi um negócio na internet que eu achei bem interessante, uma manifestação sobre passe livre. E aqui eu não quero entrar no mérito. Se a gente deve ter ou não passagem de graça. Eu não quero entrar exatamente no mérito. Eu quero entrar o quanto nós somos muitas vezes guiados por ímpetos e com pouca informação. E um jovem foi perguntado, me diga uma coisa, você quer ter direito a passe livre? Quero. Mas quem vai pagar o motorista? Quem vai pagar o combustível do ônibus? E o ônibus, quem vai pagar? Ora, o Estado. E quem vai pagar o Estado? Os impostos. E os impostos vêm de onde? De você. E de mim. Que tal a gente pagar direto à empresa de ônibus? Eu estou falando de uma coisa, gente. Nós estamos passando por um processo de vitimização que tomou conta da igreja, e todo mundo quer ser a mulher samaritana. Todo mundo quer se identificar com uma coitadinha, a oprimida. Todo mundo quer se identificar com o pobre da Galileia. Eu sou o oprimido. O mundo é contra mim. Você já percebeu que no próprio discurso da pregação a gente diz, olha, se tentaram matar os seus sonhos. Até o cancionário é voltado para que a gente se coloque em um estado de vítima. Se tentaram roubar os seus sonhos, sufocando o seu coração. Então, sabe o que é que acontece? Está faltando bandido no mercado, porque só tem vítima. Não tem Zaqueu, só tem mulher samaritana. Está faltando Zaqueu no mercado. Está faltando alguém que se olhe no espelho e diz, o culpado sou eu, papai. Sou eu, Deus, o culpado sou eu. A gente está atrás de pessoas que justifiquem a nossa opressão todo o tempo. E Deus nunca vai nos curar enquanto a gente não descer da árvore da nossa prepotência e disser assim, Senhor, de fato. O que eu acho bonito nesse texto, gente, é que Jesus, de fato, Jesus honrou aquela mulher pecadora, adúltera, que iam jogar pedra nela. Jesus honrou a mulher no poço, o pobre, o cego Bartimeu, que estava na estrada. Mas aqui o que é lindo é ver que Deus está honrando o rico opressor. Mas quando eu digo que Jesus está honrando o rico opressor, não é para aplaudir a opressão, mas é para dizer para a igreja, há esperança para nós, quer estejamos na posição de oprimidos, quer estejamos na posição de opressores, porque o Evangelho de Deus é para todos os quebrantados de coração, estejam de um lado ou estejam do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tenha medo de ter o seu momento Zaqueu. A gente está com medo de ter o nosso momento Zaqueu, por isso que a gente está atrás do bandido, a gente está atrás do opressor. Tenha o seu momento Zaqueu.
E o momento Zaqueu é muito parecido com o momento filho pródigo. O que é que o momento filho pródigo faz? O que é que o filho pródigo faz quando ele cai em si? Ele não chega para o pai e diz: pô pai, as quengas me pegaram lá no bordel, roubaram meu dinheiro, minha carteira. Está parecendo um vídeo que rolou agora no início do ano. O cara que fica chorando no vídeo: gente, fui sequestrado, minha mulher não acredita em mim, fui sequestrado, 3 cabas me pegaram no carro, tiraram a minha aliança, não deixaram eu voltar para casa. Eu digo: tome meu iPhone. Eles: não quero iPhone não, eu quero a sua aliança, que eu quero ali prejudicar. Me levaram para um bordel, as mulheres começaram a beijar minha camisa. Isso pode acontecer. Aí ele vai e termina o vídeo dizendo assim: olha, cuidado, essa gangue vai atuar no carnaval. Meu irmão, a tese da noite é: tá faltando Zaqueu na praça. Só tem mulher samaritana, meu. Diga assim para o Senhor: Senhor, me ajuda a viver meu momento Zaqueu. Então Zaqueu era essa peça. E o que é que acontece quando Jesus se encontra com ele? A primeira coisa: Jesus, por seu amor e graça, curou Zaqueu do seu desvalor social e espiritual. É isso que Deus quer fazer com a gente. Mas para Ele me curar do meu desvalor, eu tenho que sair da condição de vítima, meu amigo. Eu tenho que assumir o meu momento Zaqueu. Dá até um livro, né? Meu momento Zaqueu. Está faltando opressor no mercado, em sociedade de vítimas. Escuta, como judeu, Zaqueu sabia que um mestre, um rabi, jamais entraria na casa dele, sabendo quem ele era, um publicano. Por isso ele alegrou-se por se ver agraciado por tão grandiosa e honrosa visita. Escuta, é assim que devemos entender a nossa relação com Deus. Não somos dignos dessa atenção, portanto ninguém chama a atenção de Deus, meu. Não somos dignos dessa atenção, dessa deferência. Não somos dignos de sermos visitados pelo Altíssimo, aleluia. Não somos dignos de sermos visitados pelo Deus vivo. Deus nos cura do nosso desvalor espiritual em meio ao estado deplorável em que nós nos encontramos. E a minha tese é de que o desvalor espiritual e social de Zaqueu era algo tão profundamente claro aos olhos do povo, que o povo viu a atitude de Jesus e começou a o quê? Verso 7, lê aí. Quando Jesus dá essa prova pública de valor a Zaqueu, o que é que o povo faz? Verso 7, diz aí, lê aí juntos, vamos lá, gente. Começou a o que, gente? Essa palavra no original, essa palavra aqui no texto original, significa muito mais que aquela queixazinha: pô, Jesus, que chato, hein? Vai comer na casa do cara que está tirando a comida da nossa mesa. É muito mais do que dizer assim: pô, Jesus, vai comer na casa do cara que passou na minha casa semana passada, além de me cobrar de imposto 10 quilos de farinha, ainda me extorquiu em mais 3 quilos de feijão. Feijão não, porque lá não comiam. Mas sei lá, diz aí uma comida de lá. A de trigo, de milho. Escuta, no original, essa palavra queixa aqui, gente, é muito mais que entortar o nariz. A cidade entrou em profunda revolta.
E sabe o que é que significa uma cidade entrar em revolta contra Deus? Sabe quando é que nós nos revoltamos contra Deus em uma sociedade de vítimas? É quando Deus volta o seu coração para os poucos que reconhecem-se culpados. Em uma sociedade de vítimas, quando alguém tem coragem de assumir os seus erros, de assumir as suas falhas, os seus adultérios, e não fica tentando encontrar razões para justificar o seu mau caratismo, enfrenta-se, olha-se no espelho. Essas pessoas geralmente são execradas por serem verdadeiras. E eu vou dizer uma coisa para você. Se por um lado tem muita gente querendo que Jesus seja Guevara, outros acham que por serem da direita, Jesus aceitaria o seu discurso de que bandido bom é bandido morto. Jesus não aceitaria o seu discurso de que bandido bom é bandido morto, por uma razão. Porque quem ele resolveu exaltar em Jericó foi um bandido. Eu acredito que Deus restaura as pessoas. Também acredito, oro e trabalharei para um Estado forte que puna o crime com dureza. Também defendo a autodefesa, a legítima defesa, como direito natural. Mas você não vai conseguir me encaixar em nenhum ponto do espectro. Não tente me rotular, que você não vai conseguir. Foi o que as ideologias políticas tentaram na história: reduzir Jesus à cartilha de Marx ou à cartilha de Adam Smith. Não conseguirão, porque o Evangelho é loucura para a humanidade. Por isso eu disse uma frase lá atrás, e eu vou repetir. Tiraram a minha frase do contexto e me criticaram, e eu vou repetir. Se o seu amor e o seu compromisso, se o seu amor, a sua ideologia política é maior do que o seu amor e o seu compromisso com Jesus, você não conhece Jesus. Repita. Quando Jesus me cura pelo amor, Ele restaura meu senso de valor espiritual e social. Quando Jesus me cura pelo amor, Ele gera em mim generosidade. Olha o que é que Zaqueu fez, gente. Olha o que é que Zaqueu fez. Vê aí no verso 8, lê aí o verso 8. O que é que ele diz no verso 8? Lê aí comigo. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos... E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Me diga uma coisa, Jesus mandou Zaqueu vender as coisas e dar metade para os pobres? Onde é que está escrito na Bíblia que a gente tem que vender as nossas coisas e dar metade para os pobres? Onde é que está escrito? Lugar nenhum. Quem produziu esse desejo em Zaqueu? Espírito Santo. Hoje eu estive no culto lá na capela, 8h30 da manhã. Mais de 200 pessoas, fiquei feliz. Tempo chuvoso, eu digo, pegou. Pegou, o carro pegou. Pegou, Senhor. Pegou. Aí me veio à mente, 2004, quando eu comprei a terra, muitas invasões ali na pista, que depois foram recolocadas. Uma pessoa chegou para mim e disse: você acredita mesmo que alguém vem para cá? 2004, eu bem novinho, né? Maguinho. Eu disse: olha, se vem alguém para cá, eu não sei. Eu só sei que
estando eu, Samara, e meus 3 bruguelinhos, a Bíblia diz que 2 ou 3 no nome dele, ele vai estar presente. Eu, com certeza, eu, minha mulher, meus 3 filhos, eu carrego. Hoje tinha mais de 200 pessoas. E as pessoas acreditando naquilo, aí veio o caso de recuperação lá atrás, que vai voltar e tudo mais. Aí eu fiquei pensando que começou lá atrás por um ato de generosidade, irmãos. Foi quando Deus chegou para mim e disse: meu filho, quer comprar? Então dê seu carro. Eu digo: vale, onde é que está escrito? Que eu tenho que dar o carro. Porque, veja bem, não está escrito na Bíblia, mas está escrito, sabe aonde? Nas campanhas mirabolantes que estão aparecendo aí na televisão. Deus está me falando que 1.000 pessoas vão dar R$1.000. Já ouviram isso alguma vez? Não? Está aumentando agora, né? Você muda de canal, 1.000 pessoas vão dar R$1.000, aí 1.000 pessoas vão dar R$1.000, 1.000 pessoas. Está nessa campanha, escrito que se você der 1.000, Deus vai o quê? Dá 2 ou 3. Eu fico pensando, isso é generosidade? Quando você dá 1.000 para receber de volta, isso é generosidade? É generosidade, irmãos? Quando Zaqueu disse que ia dar metade do que tinha para os pobres, ele estava esperando o quê? O que é que o cabo espera de pobre? Aperto de mão e outro pedido, não é não? Zaqueu não tem mais não? Escute! Hoje o cara... E aí, deixa eu pegar os jovens de novo. Juventude, levanta a mão. Aproveitar que... Dá o gritinho, gritinho. Digo, pois é vocês que iam vender roupa velha lá em Mangabeira para pagar o próximo DVD? Que eu ouvi dizer que vocês estavam querendo fazer um bazar, pegar roupa velha para fazer um bazar para pagar o próximo DVD. É o quê? Que generosidade, hein? Que tal deixar de comprar um mês de roupa nova e investir no DVD de vocês, que vocês vão gravar na Pedra do Reino? Que tal? Isso é generosidade. Porque roupa velha a gente dá porque não serve mais pra gente. E o pior é que a gente dá roupa velha com o coração assim, bem assim. Ô Senhor, tá vendo? Dei 20 peças. Sapato furado, cueca furada, blusa desbotada, suja de água sanitária, o diabo. Porque eu já vi roupa nova em bazar. Eu vejo uma roupinha nova aqui e acolá. Mas, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Tem gente que acha que a igreja é o lixo. Escute, meu irmão. Roupa velha, você joga no lixo. Está entendendo? Não manda tacar, não. Pastor, tem uma doação para a igreja. No final das contas, a pessoa... Agora, pastor, mande pegar aqui em casa que eu estou sem frete. No final das contas, o cara quer levar para o lixão, não quer gastar o frete, bota o frete para nós. Escute, meu amigo. Cidade Viva não faz fogueira de São João, não. Para queimar seus móveis, não. Generosidade, uma ova. Pega os seus troços e vá queimar, meu amigo. Agora me diga uma coisa, onde é que está escrito que Zaqueu tinha que dar metade dos bens dele? Aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, fica bem feliz uma vez que eu peguei, gente, o dízimo acabou. Aí o irmão chegou para mim, ô pastor, que felicidade, aleluia. Eu vou completar para você porque o dízimo acabou. Sabe por que Deus estabeleceu o dízimo? Porque dízimo foi estabelecido para contenção mínima de avareza. Dízimo não foi estabelecido para exercício de generosidade. Dízimo foi estabelecido para contenção de avareza. Ui. O Espírito Santo não está trabalhando em mim quantidades. O Espírito Santo está trabalhando em nós a qualidade de nos parecermos mais com Jesus.
Esse é o valor. E Jesus, Zaqueu não queria descer daquela árvore, gente, igual não. Ele desceu totalmente transformado. Se ele fosse adepto da prosperidade, ele dizia assim: te encontrei contigo, Senhor, minha riqueza agora vai ser multiplicada por 4. Não foi? Não é assim? Oh, que evangelho, hein? O caba desce da árvore, pobre pela metade. Veja bem, que subidinha, cara. O caba sobe com 100, desce com 50. Pastor, tu ganhasse o que na Cidade Viva? Eu disse: rapaz, eu vou fazer as contas do que eu já perdi. De tempo, de viagem, de dinheiro. Perdi não, que a gente não perde nada para Deus. A gente semeia. E o meu sonho é que no Brasil surja uma geração de homens e mulheres com esse pensamento. Aí a gente vai virar o Brasil de cabeça para baixo. Então repita: o dízimo não foi estabelecido para promover o que, gente? Generosidade. Diga: o dízimo não foi estabelecido para promover generosidade, mas para conter a avareza. Você nunca ouviu isso, né? Pois está ouvindo hoje. Porque Zaqueu deu a metade ali, está certo? Tu vai ver onde é que ele deu a outra metade, já já. Ele desceu meio pobre, e depois tu vai ver o que aconteceu com ele, já já. Então, quando nós somos curados pelo amor, Deus nos retorna um senso de valor, amém, gente? Glória a Deus por isso. Então não tenha medo de assumir seu momento Zaqueu, tá certo? Pare de se vitimar. Você é safado. Ah, porque minha mulher não sei. Safado! Tenha seu momento Zaqueu. Segundo, quando Jesus transforma e cura o nosso coração, Ele transforma a avareza em generosidade. E por fim, quando o Espírito Santo realmente nos cura, gente, o verdadeiro arrependimento toma lugar do remorso. Lê o resto do verso 8. Senhor, se extorquir alguém, vou devolver quantas vezes? Quantas? Quantas vezes mais? Quantas? Não estou ouvindo a igreja. Quantas? Dá o grito, quantas? Acaba perdeu a metade quando desceu. E fez as contas na cabeça: meu Deus, de quanta gente eu tomei dinheiro? Quantas pessoas eu extorqui? Eu vou devolver 4 vezes. Eu fui estudar esse texto e descobri uma coisa. Na lei judaica, que está na Bíblia, no Velho Testamento, está escrito o seguinte: quando houver extorsão, o fruto da extorsão deve ser devolvido com acréscimo de 1/5. 1/5 é o quê? 20%. O que é que a Bíblia exige para se restabelecer justiça? Se ele, Zaqueu, tirou 100, tinha que devolver 100 mais 20 conto, 120 conto, certo? Mas o que é que o Espírito Santo produziu em Zaqueu? 4 vezes mais. O que é que o Espírito Santo gerou no coração de Zaqueu para que ele reparasse o dano que causou nas viúvas, dos órfãos, nas mesas dos oprimidos? Se ele tirou 100, ele já ia devolver o quê? 500. Os 100 mais 400. 4 vezes mais. Sabe qual é a diferença de arrependimento para remorso? É exatamente isso. No remorso, eu erro,
eu até reconheço que eu errei, mas a minha dor não é pelo mal que eu causei ao outro e a Deus. A minha dor é pelo dano que eu estou sofrendo em mim mesmo. Poxa, me pegaram com a boca na budija. Poxa, aquela Kenga ligou para minha mulher. Agora ela descobriu. Poxa, agora estou demitido. Agora estou demitido, me pegaram, é isso mesmo, eu vou aqui aguentar. Escuta, quem é convertido, tocado pelo Espírito, transformado pelo poder de Deus, quando vive o seu momento Zaqueu, quando olha no espelho, quando tira a trave do olho, ele diz: meu Deus, o que eu fiz contigo, meu Senhor, antes de mais nada, pequei contra ti, meu Deus. Olha o que é que passou na cabeça de Zaqueu naquele filme. Meu Deus, eu passei na casa da dona Débora, eu tirei daquela mulher, eu extorqui aquela mulher, o dinheiro que eu tirei daquela mulher, ela deixou de alimentar os filhos, ela poderia ter comprado sementes para plantar, e ela poderia ter colhido daquelas sementes. Eu vou devolver mais. Tem muito relacionamento se acabando, porque alguns querem até reconhecer que erraram, mas estão muito pouco dispostos a reparar os danos que causaram no coração dos outros. Reconhecem até que erraram. Tudo bem, eu errei, é isso mesmo, me perdoe. Mas não estão dispostos a semear novas sementes. Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? A reparar aquilo que foi feito, a compadecer-se no coração, a dizer: Deus, me ajuda, não só a ter o perdão, mas a reconstruir os muros que o meu pecado derrubou. Que o seu pedido de perdão não seja de boca para fora. Porque para termos novos começos, como Zaqueu teve, ele ganhou um novo valor social e espiritual. Produziu-se nele generosidade ao invés de avareza. E terceiro, produziu-se nele arrependimento genuíno e desejo de reparação dos danos. Posso contar uma história final sobre Zaqueu para vocês? Antes de contar a história final de Zaqueu, deixa eu contar uma coisa para vocês. Como é o nome do apóstolo que traiu Jesus? Quem sabe o nome? Vocês não sabem essa história? Como é o nome do cara que traiu Jesus? Judas dos Cariocas? Não, rapaz, respeita os cariocas. Iscariotes. Não é Judas dos Cariocas, é Judas Iscariotes. Foi. Judas era um falso moralista, o que eu chamo Judas de falso comunista. Aliás, o Brasil está cheio de falso comunista. Aliás, eu sou muito respeitador de opiniões, mas eu gosto de quem é fiel ao discurso. Você é comunista? Agora viva como comunista. O que eu não gosto é de comunista que quer tirar o dinheiro dos outros para viver bem, como Fidel Castro. Eu gosto de comunista como Mujica. Aquele é comunista, vivia simples. Eu gosto daquele. Judas era um falso comunista. Por quê? Quando a mulher pegou o perfume caro para lavar os pés dele, de Jesus, estão lembrados? Que aquela mulher foi lavar os pés de Jesus e ungir com perfume. Foi que Judas disse: virgem, gastaram dinheiro com perfume desse cara da bexiga.
Podia o quê? O que foi que Judas disse? Podia vender e dar o dinheiro aos pobres. O autor sagrado diz o que sobre ele? Ele não queria saber nada de pobre, ele era o tesoureiro do colégio apostólico e pegava o dinheiro e botava no bolso. Tem muito comunista no Brasil usando o pobre como plataforma. Cuidado para não ser enganado, viu? Você que tem boa intenção no seu coração. Aí aquele cidadão traz Jesus. Quando Jesus morre, ressuscita e vai aos céus, os 11 restantes escolhem um para substituir Judas. Como é o nome desse apóstolo? Matias. Como é o nome do apóstolo que substituiu Judas? Matias. Pouco se ouve falar de Matias. Deixa eu contar uma história para vocês. Esquece aqui Matias. Clemente de Alexandria nos conta, nos anais da história do cristianismo, no primeiro século, no segundo século, que quando Zaqueu encontrou-se com Jesus em Jericó, ele deixou a coletoria e acompanhou Jesus até Jerusalém. Lá ficou com Jesus, viu o martírio de Jesus, Zaqueu, e lá Zaqueu ganhou um apelido, segundo São Clemente de Alexandria. O apelido que deram a Zaqueu, segundo a história do cristianismo, em uma das obras de Clemente, foi de Matias. Na verdade, segundo São Clemente, o apóstolo Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, é na verdade Zaqueu. Sabe por quê? Coloquei aqui para não me esquecer. Porque a especialidade do nosso Senhor é achar os perdidos e salvar os pecadores, para conceder-lhes novos começos, mas não só isso, conceder-lhes também lindos finais. Que Deus abençoe a gente.